Good, my brothers! Bom, pessoal, vamos dando continuidade aqui com o nosso programa. Agora com ela, que é dentista e especialista em harmonização orofacial, Fernanda Parras. Fernanda! Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Obrigado por ter vindo. Obrigada pelo nosso. convite. Tudo bem, Fê? Tudo ótimo. Legal que você veio, viu? Obrigada. Muitas dúvidas aí pra gente tirar, né, Will? É isso aí. Afinal, a sua profissão, todo mundo vai precisar um dia, né? Inevitavelmente. Inevitavelmente. Agora, Fê, a gente sempre começa aqui o nosso programa perguntando pra pessoa como que foi a sua introdução aí no ramo. Como que você começou a sentir a vontade de trabalhar como dentista? Me conta aí. Eu tenho muito dentista na família. Mas, assim, a minha principal inspiração foi a minha irmã. Né? Quando eu nasci, a minha irmã estava se formando na faculdade de odonto. E eu passava as minhas férias da escola dentro do consultório. Então, eu ficava brincando com as massinhas, com o gesso, com o eugenol, com tudo. E aí eu falei, eu quero ser dentista. Por causa dela. Caramba. Achava o máximo. Já senti o cheiro da É, clínica eu, ali, é, já eu foi adorava penetrando aquele no cheiro sangue. de eugenol, aquele cheiro de remédio, aquela coisa toda. Eu ficava brincando com luva, Que legal. ficava gastando as coisas dela. Isso em São Paulo? Legal. Em São Paulo, Aí você fez a USP, é isso? fiz USP. Ô Fê, mas aquela empolgação, assim, quando a gente é mais novo, assim, sempre vem aquela empolgação do trabalho, assim, mas a gente não tem aquela certeza absoluta, ou muitas vezes ao longo da vida passa, né? Sei lá, né? Eu, quando era criança, quando era molecão, eu queria ser caminhoneiro. É, Aí, eu tô aqui, ó, apresentando podcast. Entendeu? É muito louco isso, Eu né? queria ser padre. Ah, Não é possível. aí não. Tive uma época que eu queria ser É padre. a piada, Nossa. a piadinha? É, Ó, a piada verdade, da noite, Eu tava tendo um chamado divino, só que eu não levei a sério. O chamado não foi tão sério, assim. É. Mas Verdade. conta aí pra gente, você, ao longo do tempo, você foi firmando a vontade nisso e foi aumentando? Eu nunca mudei, assim. Eu falava pra minha mãe que eu queria ser dentista e queria ser rica. Ah, Isso aí todo mas mundo, aí é sim. importante, bom, hein? né? Engraçado. É Adianta engraçado que eu só- também queria. Eu queria também, ainda tô querendo. E hoje você é. E hoje você é. Sou rica de É, saúde. dentista. Amém, É. amém. É verdade, dentista é rico, né? Nossa, É. essa moça acabou de chegar aqui com 3 filhos lindos, maravilhosos. Nossa, os É. 3. Quer mais Ah, riqueza riqueza que aí, isso? verdade. A maior riqueza que isso não Você tem. é rica demais. Consegui. Você é rica demais. Eu acho que é o menos importante, na verdade, é o financeiro, né? Acho que é o menos, porque a questão de saúde, você- pra é. mim, é o principal. Porque se Ah, você sim, tem sim, o sim. financeiro, mas não tem saúde, às vezes Então. o dinheiro não resolve. É, Sim. Né? tem que ter um pouquinho Eu dos penso. dois ali, Mas né? quando Um o problema pouquinho não é saúde, o dinheiro é bom. Não é ruim, não. Não bom. é ruim, mas não é o importante. Não é mais importante, com certeza. Dinheiro não é 100%, cara. É 50%. Depois tem ouro, prata, diamantes. É isso aí, Bitcoins, diamantes, ações. barras de ouro que vale mais do que dinheiro. Né? Fernanda, você estava comentando com a gente que você iniciou a primeira... iniciou mesmo na área de criança, né? Isso. Conta pra gente, foi uma opção sua ou você realmente já curtia muito assim essa área? Então, na verdade, foi por exclusão. Porque a gente tem as disciplinas na faculdade e começou a primeira disciplina. Segunda, detestei. Não gostava de nada. Minha mãe falava, filha, a faculdade tá acabando, você vai ter que escolher alguma coisa, né? Alguma coisa você tem que gostar, não é possível. Eu falei, ai, mãe... Aí, caí na odontopediatria, eu falei, menos pior, vamos nessa. Aí eu vi um jeito de conseguir ter bastante trabalho, porque enquanto eu tava indo pra odontopediatria, todo mundo tava fugindo. Só odiava odontopediatria. Então, aí eu comecei a ser chamada, porque, pô, ninguém faz odontopediatria, chama a Fernanda. Ó, no meu consultório não tem ninguém pra atender criança, você não quer ir lá? Então, comecei a trabalhar em clínica, consultório Meio de colégio. exclusiva, né, Fernanda? Isso, se destacar. Isso. Exatamente. Nossa, que bom, hein? E daí eu fiquei, acho que quase 5 anos só fazendo odontopediatria. Bombou, Fernanda bombou. Bombei. Imagino, É, imagino. Né? Especialidade, né?
Porque eu É um peguei negócio muito e ninguém quer, né? específico mesmo, né? Específico e ninguém quer. O Mas- cara prefere pagar pra você ir lá atender a criança do que ele ir lá atender. Mas Então é eu falei, tão mais opa. difícil assim? É difícil por causa do paciente, né? Porque é um paciente menos colaborativo, é um paciente que tem um tempo de cadeira menor, né? Que nem nós aguentamos, se precisar ficar 1 hora e meia sentado numa cadeira com a boca aberta, a gente vai. Agora uma criança... Já Então, é assim, complicado, você tem que né? encurtar o tempo de horrível atendimento. mesmo. Você tem que ter aquelas técnicas para fazer a criança colaborar o máximo possível. Você tem que ter paciência com os pais. Os pais. Os Tem que pais. ficar explicando, né? Vai explicando, mas Parece que que ela tá dando isso? aula, né? Ai, doutora, você não tirou todo o pretinho do dente do meu filho que eu tô olhando. Não, mãe, calma, fica tranquila, vai dar tudo certo, tá? Então você tem que ter todo aquele... Mas eu tô, Jogo de aquele cintura. jogo de eu tô curioso pra saber cintura. que técnica que você usava. Porque uma vez eu levei minha filha e eu sei que é bem difícil. Ela tinha, na época, acho que 3 anos e meio. Quanto mais novo, Pior. pior. Qual foi o mais Porque novo é que difícil, já hein? atendeu? O mais novo que eu atendi foi uma bebezinha. Ela tinha 1 ano e 3 meses. E eu precisei fazer reconstrução de todos os dentes anteriores dela. Nossa. Eu acho que eu fiz umas 12 consultas com ela. Porque E- ela tinha todos os dentes cariados. Mas assim, cariado no toquinho. Ela não tinha dente. Sério? E o que Nossa. ocasiona isso? A famosa cárie de mamadeira, né? Cárie de mamadeira? A gente fala cárie de mamadeira, porque a criança toma aquela mamadeira super vitaminada, cheia de açúcar, com Toddy, com tudo, com Neston. Toma. No caso dela era isso, né? Tem crianças que E não escova o dente depois? Porque a criança toma a mamadeira, dorme. Então aquele açúcar fica preso Mas ali aí- nos dentes e aquilo vai Fermentando. fermentando. Aquele Olha dentinho isso. pequenininho ainda, você fala o dente de leite ainda, O né? dente Com de 1 ano e leite, pouquinho ainda é o dente de leite, né? Exatamente. E nós tínhamos 2 opções, na verdade, né? Eu falei pra mãe, ou a gente extrai tudo, só que assim, o problema é que o extrair tudo, a criança vai ficar sem dente até uns 6, 7 anos, que é quando o permanente começa a vai nascer. chegar. E como é que faz pra comer? Como é que faz? E outra, os dentes, eles não têm apenas além da função de mastigação, a gente precisa também, ele mantém o espaço e ele serve de guia para os permanentes. Então, é importante manter o dente de leite da criança. E daí, a gente conversando com os pais, caso você precise extrair, você pode optar por colocar como se fosse uma prótesezinha com os dentinhos, mas tratava-se de uma bebê, impossível ela usar um aparelhinho móvel, até perigoso, né? Porque solta da boca, enfim. Então, optamos por fazer as reconstruções. Mas eu levei umas 12 consultas. E como que é o processo disso? Então, a gente teve que tratar canal de todos os dentes, né? Nossa, Trato, canalzinho. canal já com 1 ano? Canalzinho. Foi a paciente mais nova e mais, assim, com um Deus. tratamento mais difícil que eu peguei. Tadinha, né? Foi uma de- judiação. Como é que foi, assim? Levou de boa? Ou deu, Não, ela deu chorava, trabalho, deu ela trabalho? chorava a consulta inteirinha. Mas ela chorava com a boca aberta, tadinha. Ela chorava Tadinha. com a boca aberta, isso ajudou. Mas chorava, porque era uma bebê, ela não sabia nem o que eu tava fazendo. É. Então tinha que anestesiar, Hum. né? Aí tive que colocar uns pininhos de fibra de vidro, né? Que a gente fala, que como é dente de leite, a gente não pode colocar nada definitivo, porque depois esse dente tem que esfoliar, ele tem que cair e fazer a troca. Então a gente coloca o pininho de fibra de vidro e reconstrói o dentinho com resina. Nossa, Mas foi que trabalho. foi hein? longo. Puxa, que coisa. Foi longo. E no final deu tudo certo. Deu tudo certo, a menina, eu acompanhei ela até quase pertinho das trocas dos dentes. Os pais cuidaram direitinho, levaram um puxão de orelha bem dado. Ô, Fê, vamos você falar isso daí. Me explica uma coisa. O que é exatamente? Esse açúcar, ele fica lá no dente, ele vai fazendo o quê? Ele vai corroendo, ele vai comendo? O Porque que é exatamente a cárie? é resto de comida, né? Porque tem gente que associa, não, se eu não comer açúcar, eu não vou ter cárie. Mentira. Se você comeu qualquer coisa, não escovou os dentes, você vai ter cárie. Porque o pão tem açúcar, o macarrão tem açúcar, a fruta tem açúcar. O que fica entre os dentes também, né? A gente tem bactérias na boca, todo mundo tem bactérias. E essas bactérias, elas fermentam esse alimento, né? Elas digerem esse alimento, entre aspas, assim, para ficar mais fácil. Nesse processo de digestão, elas liberam um ácido.
esse ácido que começa a corroer o dente. Aí E daí corrói o esmalte. Primeiro o vai esmalte, indo. o negócio, se você não trata, se você não intervém, vai aumentando. Sim. Vai aumentando e vai aumentando até... Que é a longo prazo. É dar o canal. demora. Entre o primeiro indício de cárie, que na verdade ele começa como uma lesão de mancha branca, que a gente fala, é o primeiro indício. Né? Porque o esmalte ele é brilhante, ele tem um aspecto brilhante. E quando ele começa a desmineralizar por ação de bactérias, por exemplo, do ácido, ele fica com aspecto fosco e forma uma manchinha branca. Então você consegue, por exame clínico, você vê. Se você não faz nada naquele momento e deixa o processo seguir, ele começa a abrir o buraquinho. Aí sim começa a ficar escuro, porque daí ele chega em dentina. Quando ele chega em dentina, ele começa a escurecer. E daí, se você não faz nada, aquilo vai abrindo até chegar na polpa do dente, que é aí quando dá canal. E dói, hein? E dói. Quando começa a doer, é que o negócio tá feio. O canal é uma... Então, no caso, é o final da história. É quando não tem mais jeito, agora é canal. É isso? Exatamente. Quando chegou no nervo do dente, que contaminou aquele tecido de dentro do dente, onde tem os nervos, os vasos sanguíneos, que é um tecido conjuntivo, como se fosse uma gelatininha. Quando chegou ali, é que precisa tratar o canal. Porque aquela bactéria entrou dentro do dente. Então, você precisa retirar. Porque o que acontece? A polpa inflama. É o primeiro sinal. É como o dente começa a doer. Se você não faz nada, esse tecido entra em necrose. Aí para de doer. Tem um momento, nossa, já doeu muito, de repente parou de doer. Sim. Tá ruim também, não é que melhorou, continuou ruim. Só que agora começa um processo de infecção. Então é agora que pode aparecer os abscessos, né? Que incha, forma pus. Então por isso que precisa tratar o canal. Precisa tirar todo aquele tecido que tá infectado, limpar o dente pra você conseguir manter o dente saudável. E o canal seria o quê? Arrancar todo o nervo, é isso? A raiz? Isso. Na verdade, você não tira a raiz. É um tecido que tem dentro do dente. Então, é como se fosse uma gelatina mesmo, uma esponjinha. Então, você remove todo aquele tecido, o dente fica oco por dentro, você lava, aí você preenche esse dente com um material restaurador e depois você, se precisar restaurar o dente com resina, ou precisar fazer uma coroa, dependendo do grau de destruição do dente, e daí você restaura o dente. Só que daí você tirou todo aquele foco de infecção. Entendi. Porque se você deixa aquilo... No caso, vamos dizer, fez o canal, com o tempo o dente foi quebrando, e não tem como fazer mais coroa. Aí tem que arrancar. Aí tem que arrancar. Coroa... Aí fazer implante. O que é a coroa exatamente? A coroa é a parte do dente que a gente vê. Ela fica exposta. A carcaça. Isso, essa parte que quando a gente sorri, expõe, é a coroa do dente. Certo. Pra dentro da gengiva, nós temos a raiz, que ela fica, na verdade, dentro do osso. Que é como se fosse um conezinho de sorvete, né? Então, dentro desse cone de sorvete que fica essa gelatininha. Ela começa na coroa e ela percorre todo o comprimento do dente até o finzinho da raiz. Então, é isso, basicamente é isso que acontece. Aí você vai lá, remove tudo isso e recoloca ele. É isso ou não? Na verdade, você abre um buraco, você nem tira o dente. Você faz pelo buraco, Pelo buraco do dente. Você abre um buraco pela coroa e você remove todo o tecido, limpa, obtura, né, que a gente chama, que é o processo de fechar esse conduto do dente, e depois você restaura o dente, devolve forma, função, tudo direitinho. E daí quem faz isso é o endodontista, que é o especialista em canal. Tem isso também. Tem essa especialidade. O endodontista só faz isso, trata o canal. E é uma pessoa que vai pro céu direto, porque, nossa senhora. Eu falo que endodontista tem um lugar no céu já reservado direto. Vai sem escala. Mas porque é trabalhoso, você fala? Muito trabalhoso, né? Muito é um trabalhoso. Minúsculo, né? Exatamente. O seu campo de acesso é muito pequenininho. Imagina, tem são boa. os canaizinhos lá dentro do dente. Dependendo do dente, né? Às vezes precisa tratar canal do dente lá do fundo. O acesso é ruim, é difícil de enxergar. Hoje tem tecnologia para isso, né? Tem muitas coisas que ajudam. Mas mesmo assim, é um serviço minucioso, trabalhoso e que ninguém dá valor. Eu acho extremamente difícil, assim, uma coisa assim, sabe? Absurda trabalho de dentista, cara. Então, só para entender, a obturação é como se fosse o reboque da parede, o final, a finalização para... Isso, exatamente. Isso. Depois que você já arrumou tudo, você obtura para prender ele lá. Isso, para preencher o buraco que ficou no dente. Você precisa preencher aquilo, né? Para não ficar exposto, né? Que você e para não correr risco de fratura também, né? Porque pensa, tá tudo oco por dentro. Sim. Então você precisa preencher aquilo para de novo dar
dar o volume que perdeu e para devolver função também, né? Que senão o paciente não consegue. Por que Sim. a Mastigar. obturação tem aquela cor mais escura, assim, que geralmente você vê a pessoa falando, a pessoa abre a boca, você vê escuro lá em cima do dente. Por que é assim? Era o amálgama, né? Antigamente. Antiga, né? Cinza, né? Chumbo, né? É. Era- Porque antes de existirem as resinas. Agora não, agora Agora não é mais agora assim? tem as resinas, É. evoluiu muito. Ah. Hoje ninguém mais usa amálgama. Ah, é? Porque Olha, tá vendo? Eu tô antes de. desatualizado. Ou seja, se você tem uma restauração de amálgama na boca, você denuncia a sua idade. Eu porque tenho. Ah, é assim, então? Eu tenho. Olha, tá no chama, fundo. então como chama? amálgama. Amálgama. Então É, não se usa mais. não Agora, se usa agora a mais. pessoa abre a boca e você não vê. Não, Não vê agora mais. tem a resina que você consegue devolver exatamente para a cor do dente, né? E você faz a escultura direitinho e fica exatamente da cor do Hoje dente. tem até mais branco, né? Tem as facetas lá, não É, Tem as faceta, facetas, tem lentes de contato, tem várias opções estéticas. Mas aí a Sim. faceta, a lente de contato, é mais para pequenas correções. Quando o dente está muito destruído, aí você já tem que fazer uma coroa, por exemplo. Então, mas hoje virou uma estética. Às vezes Virou o moda. dente da pessoa tá perfeito. Nem é tão ruim assim, e a ela pessoa quer aquele colocar. branco, parede, quadradinho, perfeitinho. É. É tipo o sorriso do Máscara, né? Aquele mentex na boca, né? Aquela coisa assim. Mas explica pra nós aí, vamos entrar nessa linha agora. Qual é a diferença da faceta para a outra opção que você falou? A lente de contato? A lente de contato. Então, as facetas, elas vêm antes da lente de contato. A lente de contato já é uma evolução da faceta, né? É lógico, eu não sou especialista nessa área, mas para cada caso tem uma indicação. Mas, no geral, as facetas, elas requerem mais desgaste do dente. Você precisa fazer um desgaste maior para conseguir adaptar a faceta. A lente de contato, o desgaste é mínimo, às vezes quase nada, para você conseguir adaptar a lente. Elas são mais finas, Sim. então elas precisam de menos desgaste no dente para você conseguir cimentar, né? Esse Adaptar. desgaste, você fala, é só a parte da frente, assim. Isso. Pra poder desgastar e colar. Você faz um preparo ali no dente, né? Sim. Pega a parte anterior, um pouquinho das laterais, para você poder fazer a adaptação dessa faceta, Mas aí dessa a pessoa lente. tem que ter uma dentição bem correta ou não? Pra poder fazer isso, colocar as lentes? Então, na verdade, não. Não? Não precisa. Ah, tá. Precisa ter primeira indicação, né? Que tem gente que quer fazer faceta sem indicação. Aham. E é importante ter uma boa higienização, né? Porque você tá sim. colocando uma coisa cimentada no dente. Se você já não escova direito nenhum dente, imagina. Entendi. Porque Mas Porque mesmo, você tem que manter, né? mas mesmo se ela tiver o dente torto, tipo, consegue? Depende. Se for muito torto, não. Ah, tá. Porque senão você tem que desgastar demais o dente. Aí o certo seria, então, fazer uma correção primeiro com o aparelho, exatamente. Para depois... depois, para Ah. pequenos ajustes. Pequenos Ah, ajustes tá. de forma, às Entendi. vezes de cor, às vezes um dente que tratou o canal e ficou muito escuro e você não consegue clarear por meio do clareamento. A pessoa Entendi. faz uma faceta, mas assim, um dente extremamente torto, não. Entendi. Você primeiro devolve ele no lugar e Aham. depois você, se precisar, aí você faz. Mas no caso mais radical seria a faceta, então, que é aquela que você falou que Desgasta desgasta mais bastante. o dente. É porque eu vi, o pessoal desgasta tipo, parece que mais. serra, fica aquele estoquinho de dente tudo pontiagudo, é isso? Que seria Não. Mas eu- Esse de deixar pontiagudo, às vezes, é quando você precisa fazer uma coroa. Ah, tá. Que já é quando você precisa mais estrutura do dente que está destruída. Então, tem coroas totais que você precisa devolver a anatomia inteira do dente. A faceta é mais para a região anterior mesmo. Então, você faz tá. um desgaste só nessa região da frente. Só que você precisa desgastar mais comparando com a lente de contato. O desgaste é maior. Esse desgaste é como se fosse uma lixa, é isso? Isso. Como se, por exemplo, você vai dar uma mão de tinta, você dá uma aquela- lixada. porque você- ela. Exatamente. isso? Porque ela precisa adaptar no dente, né? Então, se você não faz esse desgaste, como ela tem uma espessura maior, ela vai acabar sobrando muito na gengiva, que isso compromete a adaptação. Então, por isso que você precisa dar essa desgastada, para você conseguir manter o mesmo contorno. Mas aí você fez isso, beleza. Aí o cara usou, passou uns 5 anos, não quero mais usar. Aí vai tirar, os dentes embaixo estão Desgastado. desgastados.
A aparência Fez dele uma vez, vai ter desgastado- que manter pra sempre. A aparência dele desgastada é como? Ele fica Mais amarelado, né? fica Porque mais depois que você amarelado. tira um pouco daquela camada do esmalte, o que tem embaixo é a dentina. A dentina é mais amarela. Aliás, o que dá a cor pro dente é a dentina. A gente enxerga ela por translucidez do esmalte. Então, quem tem a dentina mais amarela, o dente é mais amarelado. Quem tem menos amarela, ele é menos amarelado. Né? Então, é isso que dá cor no dente. Então, depois que você desgastou o esmalte, é lógico que não desgasta a ponto de tirar todo o esmalte, não pode. Mas, depois que você tirou o esmalte ali, não tem volta. Entendi. Não dá pra... Vamos fazer crescer esmalte, não tem Entendi. como. Agora, a escolha das facetas ou das lentes, no caso, pode ser assim, tão aquela coisa branca ou pode também não ser? Pô, não quero aquela coisa muito branca, muito... Eu posso fazer uma coisa mais sutil, mais na cor de dente normal? Como é que funciona isso? Geralmente, a gente... Por exemplo, se a gente vai fazer facetas em dentes anteriores, você precisa fazer ela combinar com o dente de baixo. Senão fica muito estranho. O dente sim. embaixo Tem que extremamente tem- amarelo, de cima... Por isso que geralmente Só faz, tem que sorrir faz só aqui, inteiro, assim, né? Tem que sorrir assim. Geralmente você pode também fazer um clareamento inferior, né, nos dentes de baixo, para você conseguir um tom um pouquinho mais claro em cima. Mas tem, tem a indicação, né? A gente prefere fazer mais natural, mas tem pacientes que chegam pedindo O brancão. branco parede. Mas Então, dá aí pra fala- fazer então, Dá pra numa fazer, cor dá pra fazer da natural, cor que você quiser. do jeitinho que você quiser. Legal. Tanto a lente quanto a faceta. Quanto a faceta, mas É. aí vai Legal, então, Então mas é opção, né? eu vi que tem... do gosto do freguês, Uns né? falam que a resina... É resina que fala? Resina. Que é do Brasil é mais branco. E a de fora é menos Não, branco. Não tem nada a ver tem, isso? mas Não. isso. As resinas evoluíram demais. É. Demais, demais, demais. As resinas nacionais estão tão boas quanto Ah, tá. as importadas. Tem uma gama de cor, né? Você, na hora que você vai fazer uma restauração, você escolhe, junto com o paciente. Ó, o que você acha? Esse tom, esse tom, Entendi. esse tom. Então, assim, tem uma infinidade de cores. Antigamente, sim. Logo quando as resinas surgiram, era um branco, mais branco ou amarelo. Ah, tá. Agora entendi. não. Tem uma infinidade de E cores. questão, assim, de qualidade, de durável, assim, tem material diferente, mais barato, mais caro? Sim. Tem as resinas que não duram nada, né? Ah, é? Aquelas resinas que a gente usa pra atender convênio. Quer dizer, eu não atendo convênio, nunca atendi, porque, meu Deus do céu. Mas existem as diferenças. Tem as resinas excelentes que custam um rim. E aquelas restaurações falam, nossa, doutor, mas tudo isso? Sim, tudo isso. Mas porque é pra vida. se a pessoa cuidar, sim. É uma Tem coisa restauração pra- que dura 15, 20 anos. Desde que bem cuidada, né? O máximo seria isso, 15, 20 anos. Eu acho boa que- qualidade. Uns 10 anos, porque a resina tem um porém também, chega um tempo ela mancha, né? Então, assim, às vezes você acaba tendo que fazer uma troca estética, que a gente fala. Tipo, tá manchadinha, vamos tirar e vamos deixar ela mais clara de novo, porque não dá pra clarear a resina. Você clareia o dente, mas a restauração você não clareia. Sim. Entendi. Então, mas se o paciente cuida, se ele escova, se ele faz os controles semestrais, né? Daí depende do caso. Quem escova direitinho a cada 6 meses, quem é um paciente um pouco menos Usa fio cuidadoso. dental? Muita gente não usa fio dental. Tem gente que usa só no dia da consulta. O Will usa fio dental Ah. quando vai pra praia. ele usa. Até no churrasco eu levo, lembra? dá churrasco, também no né? churrasco, mas tem que Qualquer ter piscina, lugar. pelo Eu menos. já sei que eu vou no Tem que ter churrasco. piscina, tem que tomar sol pra pôr o fio dental, senão não... Eu já Agora que ele entendeu. eu entendi. Tem numa piscininha, tá bom, né? No Tem que ter churrasco. sol, E senão eu não- levando a sério ainda. senão não adianta. Até no churrasco ele vai de Até no fio dental. churrasco ele vai. Semana passada ele falou, tô com um negócio no dente aqui, né? Eu falei, eu tenho. Sauna. Pega o meu fio dental. Me salvou. Me salvou. Salveiro, salveiro. verdade. Pressou o fio dental dele. Eu sempre levo, cara. Mas, de boa, mas tem que usar, né? É interessante. O ideal é usar, né? Todo Agora- dia eu uso, todo dia. Sempre. O ideal é sempre. Você falou aí, vamos voltar naquela parte da infecçãozinha que você falou que chega a dar quando você dá o canal. Geralmente, quando a gente se ouve falar de um caso assim, que o cara tava com infecção no dente, não sei o que, e morreu. São casos assim de o cara não tratar isso? E como que o negócio desce e chega a causar a morte do cara, por exemplo, que nem a gente já viu? Pra morrer, assim, eu acredito que a pessoa tem que ter já uma predisposição, né? Então, ela tem que ter ali um problema já existente, né? Por exemplo, um cardiopata, quem tem problema no coração, por exemplo. São os casos, os pacientes que a gente precisa de mais cuidado.
Ou quem tem marca-passo, quem tem alguma coisa no coração, estente, essas coisas. Por exemplo, se você não cuida daquela infecção no dente, aquilo ali vai gerar um abscesso, né? No pezinho do dente, que a gente fala na raiz do dente, vai começar a formar uma bolsa de pus. Só que assim, aquela bactéria não vai ficar ali. Ela cai na corrente sanguínea e ela circula pelo corpo todo. Então, principalmente dente inferior, a gente tem um negócio que essa infecção migra, ela vai descendo pelos tecidos e pela circulação sanguínea também, e ela pode parar no coração, então é super perigoso. Entendeu? Então o pessoal é isso tem que essa ideia de acontece. achar que a boca tá separada do resto do corpo. Não tá. Não tá. Por isso que durante a pandemia, os dentistas que estavam no hospital ali, que tem a odontologia hospitalar, quem trabalha dentro do hospital foi tão importante para os pacientes que estavam entubados, para prevenir as infecções. Porque eles faziam a limpeza periodicamente, cuidavam para que, mantendo a boca do paciente limpa, sem foco de infecção, o risco dele pegar uma infecção secundária era menor, entendeu? Olha a importância. você vê como é que as coisas circulam, né? O pessoal não fala que a saúde começa pela boca? Então, é isso. Tudo se comunica. Eu conheço uma moça que eu aluguei um sítio dela aí um tempo atrás, e o marido dela morreu com 50 anos de idade. Por causa disso. Deu uma infecção generalizada. Você entra num quadro de septicemia, né? Aquela bactéria, aquela infecção começa a circular pelo corpo. E daí Começou ela vai pelo se dente. espalhando. Exatamente. E é os Caramba. casos E se o cara, por exemplo, não foi no médico, vou dar um exemplo, foi no dentista, ele passou só o antibiótico pra ele. Nesse caso, não resolve, né? Tem que fazer lá a limpeza, tirar lá o negócio. Quando o abscesso é muito grande, você primeiro tem que drenar o excesso. Então você drena. Tem que você drenar. Drena. Se fosse um Abre vai- ali abre e e- remove Ah. todo aquele pus. Aí você entra com uma cacetada de antibiótico, Ixi. anti-inflamatório e faz todo. Tem alguns casos que são tão graves que você não pode nem atender em consultório. Você tem que encaminhar para o hospital para ser atendido pelo bucomaxilo. caso Tanto que ocorra é o alguma risco coisa. de dar algum problema, entendeu? Eu já tive paciente que eu tive que encaminhar para o hospital, porque tava assim. Mas geralmente, quando acontece Gigantesco. isso, são pessoas que já não vêm cuidando, né? É. Porque não é de uma não hora é pra da outra, noite né? pro dia. Não Aquela é, pessoa né? que fala, tá doendo, mas deixa, depois passa. Aí vai. Aí começa a inchar. Aí, porque assim, incha, desincha. Incha, desincha. Aí Aí desinchou, vai, eu de vou acho que falar repente. pra você, né? A pessoa A fala, dor- não, melhorou. A dor de canal, eu não tenho. Você já como- teve? Não tem como aguentar. Todo mundo Sério? diz que é horrível. Sério, vontade de meter a cabeça na parede e desmaiar. porque É Não mesmo, passa, você toma Lateja, remédio. é. Não passa, né? Não passa, É. não. Aquela Doutora, deixa eu pressão. te perguntar uma coisa, doutora. E a criança pobrezinha que mora lá na comunidade, se ela precisar, o que ela faz? O que dá pra O fazer? SUS faz esse tipo de trabalho que a senhora Olha, fez? até onde eu atendi, não. Mas o que dá pra ser feito? A gente não faria as reconstruções, por exemplo. Poderia só tratar o canal, sela com um material provisório ali e deixa só os toquinhos. Pelo menos deixa a raiz lá pra ela continuar servindo de guia pros permanentes e manter os espaços, e enfim. É uma opção. Não é porque é aquele negócio, né? Tem a odontologia ideal e tem a odontologia real. Então, às vezes... Alternativa. Exatamente. Pois é, né? Porque eu, como profissional, meu papel é instruir. Falar, ó, não, a melhor opção é essa. Mas tem um custo. Então, a gente precisa também Imagina o que deve ter de dar um jogo de criança cintura. precisando de tratamento, né? Nesses lugares Sim, aí. Sim. Eu já vi muita criança. Só mais uma, Tá. só para finalizar esse assunto, esse tratamento aí, por exemplo, de todos os dentes, só pra gente ter uma ideia, doutora, quanto custou? Vixe, na época... Mais ou menos, se fosse o dia de hoje. Olha, faz tempo, hein? Não vamos Se fazer fosse mais ou menos o dia de hoje. todos os dentinhos. Olha, eu fiz os 4 dentinhos... Não, eu fiz 6 dentinhos anteriores, que foram os 4 incisivos e os canininhos do lado. Eu fiz os 6 anteriores. Acho que hoje daria mais ou menos uns 1.000 e pouco cada dente. Cada dente? Cada dentinho. Entre canal e o pininho e a reconstrução. Olha só. Assim, A importância de É. cuidar dos dentes. Como é caro pra tratar Verdade. depois. Preventivo sai bem mais Sim. barato, né? É muito mais sim. barato, né? Com certeza. Esse negócio da mamadeira aí é uma dica
que muita gente nem Então, se atenta a isso, viu? É interessante isso, porque Eu falo você pra É verdade, fala um ano o nenê, e pouco, né? o nenê dorme. Que É o que ela falou. as mães Aí quem que vai ficam acordar com- o nenê pra escovar o dente do nenê? Eu sempre acordei os meus. Eles mamavam, eu ia lá e ó, Ah, limpava a boquinha dele. carapuça Quero serviu, nem né? saber. Você limpava, assim, quando não tem dente, o pessoal... gaze. Com gaze. Com gaze. Enrola Ah, o tá. dedinho na gaze, molha no soro. Passa na Pra gengiva. tirar aquele excesso de leite, porque aquilo Sim. fica fermentando na boca. Ah, é? Com gás? Fica. Fazer com gás? Enrola no dedinho assim, molha no soro fisiológico, dá aquela limpada. E com a criança que já mama, na mamadeira, que tem dentinho, depois tem que dar uma escovadinha. Escovada. Porque o que acontece? Quando a gente dorme, a nossa saliva diminui, a produção de saliva. E é a saliva que protege o dente. Então, quando aquela produção de saliva diminui, o meio fica mais ácido. Então, ele fica mais propício à ação das bactérias. Então, por isso que eu vou falar um negócio que a pessoa interpreta meio mal, né? Tem que escovar sempre. Mas, já que não dá pra escovar durante o dia, a principal escovação é a noturna. A noturna, antes Tem que de dormir. escovar o dia inteiro. Mas Vou escovar só à Mas, noite ó, agora. o pessoal vai falar, então vou escovar só de noite. A doutora falou que eu posso escovar só de noite. louco. Não! É, mas, ó, o certo, vamos dizer assim, se fosse fazer o certo, era toda vez que comeu, escovar, certo? Comeu, escovou. Comeu qualquer Tomou coisa, suco, escovou. suco, tudo. Tudo. Só pra água que não precisa. O resto... Agora, eu não posso escovar. Eu acabei de tomar um café com leite, não posso escovar o dente, não dá. Eu tenho que tô no metrô. O que eu faço? Dou uma golada de água, faz um bochecho. Ajuda. Ajuda, mas pelo assim menos a que não der... ficar com aquele Vou dar uma negócio dica pra no... você. Toma uma coca. Dá uma bocejada na cara. Melhor A coca, a Coca, aquele açúcar. negócio bem ácido, cheio de bem ácido, açúcar, é. Sabe o maravilhoso. que você faz? Compra uma garrafinha de água, compra uma escova de dente, uma pasta, vai lá e escova. Mas que nem tá mas dentro do não, metrô, não, aí tô não dá. dizendo- Tem, eu tô tem dizendo- banheiro dentro do metrô. eu Não, mas sei. dentro do vagão, não é isso? Não, mas Aí também você a já quer pergunta, demais. a pergunta já é Dentro do proposital. vagão, não dá. A pergunta Aí não já dá. Tá é ali com o copo da proposital pra quem Starbucks, não não consegue dá. escovar toda hora. Sim. Uma bochechada sim, já- Mas assim que der, precisa escovar. Não, na minha vida É. foi prioridade. Ah, eu nossa. paro o que for. 2 minutos que você Olha lá, perde, o cara. senhor limpinho. Olha lá. Não, 2 minutos. Eu não consigo ficar sem escovar. Não consigo, me faz mal. Isso é bom, qualquer né? lugar É bom, que eu né? vou. É um hábito Isso bom, é né? bom, é um bom hábito. Falar em escovação, a quantidade de pasta influencia ou não? Pasta de dente? O pessoal acha que quanto mais pasta, melhor, né? Mas na verdade não. A quantidade que você precisa de pasta é muito pouca, né? Bem Porque não adianta você encher de pasta e não saber escovar. Sim. Porque a pasta, ela tem o flúor, tem o gostinho, ela ajuda na higiene. Só que o que vai remover mesmo a placa é A escovação. a mecânica, né? Sim. É por ação mecânica que você remove aquela placa que tá em cima do dente. E tem uma forma correta de escovar? Primeiro a frente, depois o fundo? Não. Alguma coisa assim? Não. Desde que você escove todos os lados do dente, língua. E Sim. não precisa esfregar muito, Não, né? não precisa Porque de diz que força. gasta Você precisa também, né? de jeitinho. Jeitinho. Você precisa ir com jeito. A escova macia, o mais macio que você conseguir, sem ser muito dura para não machucar as gengivas, né? Que isso pode causar uma retração de gengiva também. Então, uma escova bem macia. Você falou aí de pasta de dente. Você indica, não digo nem marcas, mas assim, alguma mais adequada? Você falou, ó, essa aqui é legal porque ela tem isso, tem aquilo, tal. Não vou tem te muito falar isso, que não. hoje tá tudo muito parecido. Não Muito tem parecido. muito isso. Não. O importante, por exemplo, no caso de crianças, né? Que a de adulto é tudo igual. A de criança também. Mas o que você tem que se atentar quando você vai escolher uma pasta para criança é a quantidade de flúor. Então você tem que ir lá no rótulo e ler 1.100 ppm de flúor. 1.100 É o ppm. ideal. 1.100. Isso aí é como se fosse Mais baixo do que para os adultos. é Isso, por quê? Porque a criança não cospe. Ah, tá, verdade. Então, se ela engole aquele verdade, flúor, engole, né, faz perigo, mal é também. perigoso, Flúor em excesso também faz mal, porque é remédio. Né? Tem a dose terapêutica e tem a dose que faz mal. Olha que Sim, interessante, hein, olha Will? aí, tá Então, vendo? Fica ligado nisso daí, Will, com as crianças. É Quando a verdade. criança começa a cuspir, lá pros 9, 10 anos, que ela realmente cospe direitinho, aí já pode usar a pasta de adulto, não tem Então, problema. na verdade, não é nem a influência no dente, é o fato de engolir, que é o perigo. que é pra porque- tomar cuidado. Isso. Excesso de flúor faz mal. Tem uma doença que chama fluorose. Dá fluorose nos ossos, mas isso assim. A longo prazo. tem criança que também. realmente come a pasta, né? É. Mas e no longo prazo, lógico, Tutti né? Tipo, frutti, comer meu, é uma um delícia, dia. É uma tutti frutti. delícia, Tandy. Quem não comeu É, Tandy quando então, era criança? vixe. É, Poxa! verdade. Senhora.
Agora, Mas é muito longo prazo. Eu colocava prazo. Tandy, tinha 2 sabores a Tandy, né? Tinha uva e morango, Eu colocava em cima da gelatina. Meu Deus do céu. Nossa, olha isso. Sem minha mãe ver, né? Caramba. Ah, mas antigamente a gente não sabia dessas coisas, não. Não dava nada. Os olhos não veem, o coração não sente, tá tudo certo. E aqueles produtos pra deixar o dente branco? Isso É. é real isso ou não? Ia te perguntar isso agora. Como que o cara faz pra deixar o dente branco sem pôr as facetas? Clareamento. No dentista. No laser. Ah, no laser. Ou no laser tem um clareamento caseiro também, que você pega um gelzinho, você faz uma moldeirinha, né? De acordo com... Você molda, a gente molda o paciente pra conseguir fazer a moldeira bem adaptada pra aquele paciente. Daí o paciente leva um gelzinho e todo dia à noite ele coloca o gel na moldeira, dorme com a moldeira na boca Tá. e vai clareando. Mas e clareia mesmo, então? Clareia, É? ou você clareia. Mesmo se a dentina da pessoa é muito amarelada. Então, mas é assim, tem os dentes amarelos, são escalas de cores, né? Sim. Então tem a escala dos dentes amarelos, a escala dos dentes cinzas, a escala dos dentes mais Podres. amarronzados. Podre. Então a gente fala pro paciente que assim, para clarear, geralmente é no máximo 2 tons abaixo do tom natural Entendi. do paciente. Se ele quiser além disso, aí precisa entrar com uma faceta, Entendi. uma lente de contato. A gente tem uma limitação, não é tipo, e um dente que é amarelo, ele não vai ficar branco. Ah, não Ele fica. vai ficar um amarelo claro. Dentro da escala dos amarelos, ele vai ficar o Entendi. mais claro, 2 entendi. tons abaixo. Sim. Entendi. Então ele não muda de escala. Ele não sai do amarelo e fica branco. Nem no laser? Não. Também Não, não? porque você tem essa limitação biológica, né? Então, a quantidade de clareamento que você consegue com o clareamento caseiro, que a gente fala, que é aquele que o paciente faz em casa. Em casa com supervisão de profissional, não é? Pra ir em casa, vou fazer Tem do que meu tá jeito, da com minha cabeça. acompanhamento, né? Exatamente. Com o laser que você faz em consultório com o aparelho, é o mesmo. O que vai... a diferença é a velocidade com que você chega nesse resultado. Ah, então chega a ter o mesmo resultado, Sim. só demora o tempo. O laser o caseiro... mais bom, rápido, o laser. e o laser, outro... às vezes, em uma sessão você já consegue. 1, 2 Olha, no máximo. Mas ele é mais agressivo do que o produto? A quantidade do peróxido, né, que é o que faz o clareamento do dente, ele é mais alta. No em caso casa, do laser. Do laser. Você vai aí Chega uns a ser agressivo? 35%, 30%. Não porque o profissional tá aplicando só no dente. O problema é de você dar um gel forte desse pro cara em casa, ele vai lotar de gel, que vai pra gengiva, é cáustico, né? Machuca a gengiva, que é um tecido mais delicado. Então, quando o paciente vai fazer um clareamento caseiro, por exemplo, a gente usa uma porcentagem de 10%. E por aí, quanto tempo um tratamento desse pro cara ficar com o dente mais claro? Olha, o clareamento caseiro, a gente geralmente faz 15 dias, 30 dias. A laser, às vezes, em uma sessão, 2, o paciente consegue um bom resultado. Ah, que Olha legal. só, bem mais rápido, né? Muito bom. Mais Legal, rápido. né? Bem mais rápido. Mais rápido. Ô Fê, a sensibilidade do dente tem a ver com o que exatamente? Tem pessoas que não podem tomar gelado, que tá doendo o dente e tal, ou coisa mais quente. Do que vem a sensibilidade? Então, tem pessoas que têm sensibilidade por causa que tem retração da gengiva. E quando tem essa retração na gengiva, acaba expondo a raiz do dente. E a raiz do dente não tem a proteção do esmalte, então dá aquela sensibilidade. Tem pacientes que têm sensibilidade por causa de cáries. Então, a cárie também deixa o dente mais sensível. Tem paciente que tem sensibilidade por causa do esmalte do dente, que tá um pouco mais fragilizado, digamos assim. Então, tem várias causas, né? Aí tem que identificar o que tá causando a sensibilidade. Mas no geral, assim, Por exemplo, resumão... É isso, né? Por exemplo, o dente quebrado, um pedacinho do dente quebrado. Se o cara deixar aquilo ali, vai virar um problema? Porque ele vai ficar quebrado, vai ficar aberto, né? Vai virar um problema aquilo? Então, depende do quanto tá quebrado. Às vezes é só lascou só um pedacinho ali do esmalte. Acontece muito, Só não dá uma acontece? lixadinha. Principalmente na parte de baixo, assim, né? Onde ele geralmente trinca, né? Eu tenho aqui trincado o meu dente de cima. Um pedacinho depende da da ponta. extensão dessa trinca. Quanto mais profundo, mais você precisa intervir. E às vezes lascou só um pedacinho do esmalte. Dá uma lixadinha só para não ficar arranhando o paciente. E pronto, não precisa restaurar. Se fosse, por exemplo, se eu chego lá e falo pra você, tá quebradinho aqui, vamos restaurar, e eu já quero aproveitar e dar uma puxadinha nos dois de cima,
Como que é feito isso? Você vai lá e fala, ó, senta aqui, é na hora isso? Não, você restaura de acordo com... Como que funciona a métrica disso? Se for só restauração, a gente consegue fazer na hora mesmo. Na hora? Na hora, porque você tem os dentes vizinhos de guia. Né? É. Então, a gente vai se guiando pelos dentes vizinhos e vai usando a própria anatomia do dente do paciente para conseguir reconstruir. Agora, por exemplo, precisa de aparelho. Não dá para fazer na hora. Aí já é mais... Você precisa tirar uma documentação, você precisa ver se o paciente tem alguma restrição ao uso daquele aparelho, se ele tem a gengiva saudável, se o nível de osso tá bom, se não tem nenhum problema, nenhum canal, nenhuma cárie escondida ali. Você precisa fazer um planejamento em cima daquela documentação, né, para saber quais movimentos permite, quais não permite. E daí depois você monta o aparelho e daí vai. Entendeu? Você vê, né? É bem complexo, né? É um sistema bem complexo. Não é esfirraria, né? Que tem gente que acha que dentista é padeiro, vai dar um pãozinho aí, um pronto. Pãozinho, né? Não. Você sabe outra coisa que muita gente tem dúvida? O dente do siso. Dente do siso. Né? Porque o pessoal fica naquela dúvida, tem que arrancar, não tem que arrancar, vai interferir nos outros, vai mexer na dentição. Depende. Eu arranquei os 4. Então. Você arrancou os Antes 4? de nascer. Tem indicações que realmente precisa. Eu fiz o tratamento, né? Fiz o tratamento com aparelho e tal. E eu usei até aquele cabresto antigamente, eu usava aquele. Sério? Que ficava pra fora aqui, assim? Colocava um anelzinho aqui que encaixava ali. Aqui, esse cabresto encaixava aqui assim, nesse anel. Aí saía aquele era uma arquinho, cinta né? aqui, assim. O famoso boca de lata, era uma cinta que puxava, você ficava com o pescoço. Ixi, sério, louco. Eu não usava durante o dia, né? Só à noite pra dormir, porque Deus o livre. Você na rua que ninguém merece. Então, aí eu corrigiu tudo. Aí, só que não tinha nascido ainda. Aí eu tive que arrancar, porque senão ia atrapalhar, ia movimentar todos os Mas dentes. como que você conseguiu arrancar antes de nascer? Eles cortam. Eles... Não tem noção que eu sofri. Sofrimento puro. Dá mais trabalho. Você imagina, né? Dá mais trabalho. Você tem uma Porque o ideia, dente tá eu dentro vou do falar osso. a cena pra você. Eu tava deitado aqui, um cara por trás segurando meu maxilar aqui assim, e o outro vinha como se fosse uma chave de fenda afiada na ponta assim, e com martelinho, tal, pra arrancar essa parte de cima, pra poder arrancar a raiz. Porque o dente, ele tá dentro do osso. Isso. Nossa. Então você tem que abrir uma janela no osso pra você conseguir extrair porque ele não o nasceu germe ainda, do dente. Não. Mas Foi isso. e, por exemplo, e se não nascesse esse dente, no caso? Que nem ele, no caso dele, né? Tirou antes de nascer. Mas todo mundo vai nascer o dente do siso? O meu não nasceu. Não, tem gente que tem ele incluso, tem gente que não tem. Tem gente que não tem? Tem uns evoluídos por aí que não tem mais o dente do siso. Caramba. Olha. Eu tinha uma colega de faculdade que ela não tinha nenhum dos 4 dentes do siso. Não tinha. Eu não tenho nenhum. Mas ela não tinha nem o germe. É estranho, né? Além de não ter nascido, ela não tinha o germe do dente. É uma evolução, né? A gente não usa mais dente do siso. Então tem alguns evoluídos que já não tem Incrível, dente. né? Incrível Pra todos isso, os outros hein? mortais, Olha só. que nem o meu marido tem os 4 dentes do siso em oclusão. Que a gente fala, ele tem espaço, ele tá encaixando de cima com o de baixo, tá tudo certinho. Nesse caso, não precisa tirar, Não ele precisa tem mexer. espaço. Eu tive que tirar porque eu não tinha espaço. Eu tinha um dente que a gente chama de semi-incluso. Ele nasceu metade, outra metade ficou dentro do osso, não tinha espaço, era nítido. Então tem alguns casos que na grande maioria dos casos, a gente precisa tirar. Mas ainda tem os casos que a gente não precisa tirar. Então precisa ter indicação. Mas tirar. ele pode também nem aparecer Não. durante a vida. Não. Tem gente que tem ele incluso, às vezes a gente só descobre por meio de radiografia. Tira a radiografia e você vê que nem no tem caso lá. do Luiz. Exatamente. Tirou antes de nascer. Tirou antes de Provavelmente nascer. nem nasceria, é isso? Provavelmente nem nasceria. Com o risco, ele preferiu arrancar. Porque ele Prefiro tem a tirar. janela de erupção, né? Se ele não nasceu dentro daquela janela, não E nasce aí, mais. qual que é a idade máxima aí que vai nascer o dente do cara, uns hein? 19 anos do siso. Então é cedo. 18, 19 anos. pensei que- não. Eu pensei que ia falar, sei lá, né, meu? Até uns 30, mas Não, já era. não. Já era, 30 já então. tá velho, já. O dente então... já tá Ô, dinossauro. louco, olha aí, ó. Então... então não vai nascer mais, já era. Não. Já passou. Caramba, que É legal, a idade hein? do juízo, né? Que fala, toma juízo. É. menino Doutora nascendo Fernanda. dente. Então é cedo, né? Isso aqui, no caso, é o osso, né? Exatamente, é o osso. É aí que o dente fica preso. E os germes dos dentes ficam dentro do osso. Dentro do osso. Quando você tira a radiografia de uma criança, você vê os dentinhos que já nasceram e você vê dentro do osso um monte de bolinha, assim.
É o germe do dente permanente. Que vai vir nas idades certas, né? Cada dente tem o seu... Esse germe que você fala significa o quê? É o comecinho do dente permanente. Ele forma a coroinha e ele fica lá. Aí conforme vão passando os anos, ele vai começando a formar o resto da raiz. Aí quando ele tem lá 1/3, 2/3 de raiz formada, tá na época dele começar a erupcionar. Aí o dente de leite começa a amolecer. E aí é um indício de que o permanente tá vindo, tá chegando. Entendi. Então cada dente tem a sua época certa, ideal de nascer. Agora, vamos falar do que você é especialista, né? A minha que é a sua área, estética. que é, vamos lá, orofacial. A harmonização é isso? orofacial. Harmonização orofacial. Isso. Explica pra gente, porque quando a gente ouve falar em harmonização, até alguns anos atrás, a gente falava muito na parte médica mesmo, né? Falou, você vai no médico, como é que chama o médico da face lá? Cirurgião? Um cirurgião plástico. Sim, o plástico. Hoje você, por exemplo, o Estênio Garcia fez a harmonização lá nos dentes e tudo mais. E quem foi que fez foi dentistas, né? Dentista. E eu achei interessante isso. Eu queria saber como que funciona isso pro dentista. Até onde o dentista pode chegar e fazer e mexer na pessoa. Nós podemos procedimentos de preenchimento facial, por exemplo. Lábio, maxila, queixo, preenchimento de mandíbula. Nós podemos preenchimento de mandíbula? Tem gente que preenche aqui pra ficar com o contorno da mandíbula bem marcadinho. A gente vê mais em homens, né? Tipo que em aqui, homem, né? O osso da esse mandíbula ângulo mais aqui da mandíbula aparente. bem Vai ficar mais marcado. quadradão? Isso. Entendi. Então, a gente pode fazer o famoso Botox, né? Que na verdade é a toxina botulínica. A gente pode fazer peeling químico. A gente pode fazer... que mais? Bioestimulador de colágeno. A gente pode fazer fios. Mas o dentista sempre pôde fazer isso? Não, isso é uma coisa recente. Uma coisa recente. Há uns 7, 8 anos atrás, 9 talvez, começou esse burburinho aí. Só que a gente só podia aplicar toxina botulínica. Era a única coisa que a gente podia fazer. Só podia fazer toxina botulínica em casos de enxaqueca com causadas pela TM. Então você tinha que ser muito específico. Só que acontece, quando você aplica a toxina para aliviar as dores da articulação, você acaba paralisando os músculos e você tira a ruga do paciente, né? Então, a gente... Caramba, olha isso. Vou falar uma coisa feia, mas a gente começou a tirar umas brechinhas, né? Tipo, a gente fazia o botox no paciente, mas falava que era por causa de cefaleia, por causa de dor de cabeça, não era por causa da ruga na testa. Mas a gente não podia fazer por fins cosméticos, apenas por fins de função. Sim. Né? E daí depois a gente começou a ganhar mais espaço, porque a alegação do CRM, que é o Conselho Médico, é que nós não tínhamos capacitação para atuar nessa área. Sim, só que nós era temos. novidade, né? Sim. Só que nós temos, porque nós entendemos de anatomia de cabeça e pescoço, nós atuamos nisso, a nossa vivência clínica é cabeça e pescoço. Então a gente começou a brigar. E hoje a gente pode fazer tudo que seja cabeça e pescoço, a gente pode fazer. Isso foi uma briga na justiça? Ainda né? Os conselhos ficam ali brigando para ver quem vai pegar o pedacinho do bolo aqui. Agora entrou fisioterapeuta, entrou enfermeiro, entrou biomédico. E os biomédicos têm uma vantagem que eles podem fazer corpo todo. Fisioterapeuta também? Fisioterapeuta também faz o corpo todo. Então, assim... praticamente todo, até farmacêutico. Eu tenho muitas colegas que são farmacêuticas e fazem harmonizações lindíssimas. Mas para você entrar nessa área, você teve que se especializar além de algum... Sim. Mas obrigado por lei? Sim. Porque agora, o que aconteceu? A harmonização orofacial, ela virou uma especialidade da odontologia. Então, a odontologia ganhou mais uma especialidade. Então, agora é um outro ramo da odontologia. Então, é a harmonização orofacial. Por que orofacial? Porque além de poder mexer na face, eu também posso mexer intrabucal. Então, eu mexo nos dentes, oro, e também mexo na face. Às vezes, você vai fazer um preenchimento labial, por exemplo, você percebe que se você fizer uma reconstrução dos dentes anteriores, o preenchimento labial vai ficar muito mais bonito. Porque o dente dá suporte para o lábio. Né? Então, você vai... A harmonização, na verdade, entrou como uma forma de complementar o nosso trabalho. Então, a gente... Só que ainda dá confusão, né? Porque todo mundo quer pegar
Mas aí é uma especialização no caso. Por exemplo, não é um dentista comum, não é todo dentista que vai querer fazer. Não, porque você precisa ter a capacitação. Porque para cada protocolo, para cada tratamento que você vai fazer, você precisa ter o conhecimento daquela técnica. Então você precisa fazer um curso à parte. Ah, ótimo. Então você fez um curso. Fiz, e toda hora aparece assim, a gente faz a especialização, aí você faz uma pós-graduação, aí você faz uma atualização, porque toda hora aparece técnica nova, né? Uma coisa que tá... Eu imagino, não para nunca em todas as especialidades, né? Que a ciência tá toda hora descobrindo coisas novas. Não para de estudar, né? Não para. E você tem que estar em constante atualização, né? Porque hoje a não paciente ficar tá pra trás. pedindo uma coisa, amanhã ela já tá falando, doutora, você já tá sabendo, quero... Você fala... se você não entra no bonde, você fica pra trás. Ô Fê, mas ó, vamos pela lógica aí. Então, você vê que tem casos que fica bonito e tem casos que fica exagerado. Esse exagerado é a mão do profissional que, tipo, se vislumbrou, falou, ou é o paciente que falou, não, eu quero assim exagerado mesmo, quero esse beiço grande. O que acontece? Beiço grande é bom. Né? Esse é um dos casos, né? Tem as duas coisas. O cara acha bonito, né? Tem gente que acha bonito. Só que assim... E tem o caso do... Vou falar das duas coisas. Tem o lado do profissional, né? Porque, assim, para você harmonizar uma face, você precisa entender de proporções. Então, você precisa olhar para aquele rosto e entender aonde que tá faltando. Por exemplo, nós temos vários tipos de rosto, né? Eu que sou ortodontista, eu consigo avaliar muito fácil, porque a gente faz isso com a documentação do paciente. Então, tem pacientes que têm face mais longa, tem pacientes que têm a face mais achatada, mais curta, tem pacientes que têm o rosto mais largo, mais estreito. Então, assim, não é todo mundo que precisa do preenchimento no mesmo lugar. Então, um paciente de face longa, você não pode preencher muito no sentido vertical. Você precisa preencher mais para as laterais, para você conseguir equilibrar, para na hora que você olhar para ele ficar harmônico. Tem profissionais que não têm esse conhecimento. Esse feeling, então, né? Exatamente. Então aprende ali o beabazinho e vai tacando em todo mundo. Vamos esticar tudo aí. Só que assim, você tem o protocolo, só que você precisa saber personalizar. Porque as pessoas são diferentes. É verdade. Né? E também tem o paciente que gosta de exagero. Tem também. Tem. Só que daí também cabe a você falar, olha... Vai passar do ponto. Não dá, mas porque é perigoso. É perigoso. Né? Que nem, por exemplo, um preenchimento labial. A mulherada gosta muito de fazer preenchimento labial. Você tem um limite de material que você pode colocar ali, porque ali passa uma artéria super importante, que é a artéria labial. Se você coloca muito produto, você comprime essa artéria. Isso pode causar uma necrose. Você impede a circulação. Então, assim, é lógico, a paciente é leiga. A paciente, ela quer. Ela vê a boca da Kardashian, ela quer a boca da Kardashian. Ela vê, ela quer aquela boca, entendeu? Só que cabe ao profissional a direcionar. E eu já recusei muito o tratamento, porque eu falei... Uma que a expectativa era irreal, eu falei, eu não vou te entregar isso. E outra milagre quem faz é Deus, né? Exatamente. Eu sou uma simples mortal. E geralmente chega assim, falando como quer, né? Tipo, chega. Com a exemplo, né? pessoa quer ficar a Jennifer Lopez. Falei, meu amor, se você ficar a Jennifer Lopez, você vai ter que nascer de novo. Nascer a Jennifer Lopez. Não tem como, entendeu? Volta pra realidade. Volta. Você tem que puxar e você tem que dar que, assim, você tem um limite, né? O corpo da gente tem um limite. Então, cada região permite um tipo de preenchimento e uma certa quantidade. Então, se você não tá ciente disso, aí que as coisas acontecem. Como que fica, por exemplo, ao longo do tempo, o cara fez e tal, ele dá aquela emagrecida ou ele dá aquela engordada? Vai mudar aonde mexeu e tudo. Como que fica nesses casos aí? O cara tem que ficar mais ou menos mantendo ali aquele perfil de estética? Assim, não é obrigatório. Você precisa fazer manutenções se você quiser manter o resultado. Certo. Eu já tive paciente que fez, por exemplo, um preenchimento labial. Ai, não gostei. Então não faz mais. Não gostou, não faz. Mas ele vai, com o tempo ele vai sumir? Com o tempo ele vai absorvendo, porque são materiais reabsorvíveis, né? Nada é definitivo. A gente só trabalha com coisa que tem uma vida útil. Então né? É temporário. Exemplo, é temporário. Só que assim, a gente percebe que o organismo não absorve totalmente. Por exemplo, quem faz preenchimento labial com frequência. A primeira vez você usa mais material. Depois, nas manutenções, você vai usando cada vez menos, porque o corpo meio que mantém aquilo, entendeu? Ele vai reabsorvendo menos. Você vai estimulando colágeno, você vai deixando a região mais hidratada. Então, conforme
você vai atendendo a paciente ao longo dos anos, cada sessão que ela vem, ela precisa de menos material para manter o mesmo resultado. Então, mas isso é aquilo que eu falei, em casos de quem quer manter. Se a pessoa não quer manter, faz uma vez só, não faz mais. E qual o tempo durável de um preenchimento? Então, na bula, diz que o preenchedor dura em volta de 6, 8 meses, um ano. Eu tenho pacientes que fizeram há 2 anos e ainda não voltaram para fazer o retoque. Então... Pode ser também Tem paciente que a cada 6 meses vai lá e quer colocar outra seringa, que gosta do... A grande maioria do volta? Bocão. A mulherada... mulherada não te larga. Sério? Não te larga. Ela larga o marido, mas ela não larga você. Não larga você. Não. É um vício. É um vício. E, doutora, você comentou que não aceita convênio, nenhum convênio. Não. Só particular. Só particular. Por que isso daí? O convênio não paga bem? Convênio paga dentistas? pouco. Paga pouco. Não compensa mesmo. Não compensa, porque, olha, uma vez... É que quando você é recém-formada, você vai pra guerra, né? Você fala, vai, seja o que Deus quiser. Até a experiência, né? Exatamente. Até adquirir, porque pra né? você pegar a mão, você precisa atender num giro pra você pegar a velocidade, né? Porque a gente sai de uma faculdade que você atende um paciente de manhã e um à tarde, e você se enrosca, que não dá tempo. E você sai pro campo de guerra, você tem que atender. Eu, quando fazia odontopediatria, eu atendia 20, 25 crianças num dia. Caramba. Então, assim... Pegou a manha, tiro, né? porrada e bomba, entendeu? Pode nem chorar, se chorar... Não, já era. Aí engole o choro. Chora junto com a criança, né? Tô brincando. Engole o choro. Então, desculpa, me perdi. Você tá falando do convênio. Então, convênio. aí você vai. Aí o que acontecia? Eu comecei a atender convênio, eu ganhava R$5 por consulta. R$5? Como é que você aceita atender? Caramba. Aí você vai, você tem o par da luva. Aí tem a restauração, né, o material restaurador. Aí tem o sugador. Aí tem a água, tem a luz, tem a secretária. Tem tudo. Nossa. Então, assim, fica inviável. Aí o que você faz para conseguir atender convênio? Você diminui o custo. Onde você diminui o custo? Material. Material porcaria. Entendi. Aí eu falei, eu prefiro não fazer. Eu prefiro não fazer. Porque é seu nome que tá ali, né? Exatamente. E ninguém entende a parte técnica do negócio. Vai falar, eu fui na dentista ali, ó. Porque pra você manter um consultório aberto, você tem custo. Você precisa pagar a secretária, você precisa pagar a luz, você precisa pagar... Convênio não quer nem saber, né? Convênio... Tem convênios que até pagam bem, mas assim... São exceções das exceções e tem os planos também, né? O plano da diretoria... Beleza, você pode atender sossegado, mas o que vem pra baixo ali não cobre quase nada. Quando paga muito pouco. Então é isso que as pessoas não entendem. Mas não atende meu convênio. Não atende porque paga pouco. Eu prefiro não ganhar do que aceitar e fazer de qualquer jeito, entendeu? É verdade, tá certo. Então, é legal você falar isso daí, porque muita gente acha que não atende, que só atende particular, que é a arrogância do médico, da médica, do dentista. Por isso que eu pedi a explicação dela, né? Exatamente. E outra, a gente trabalha por amor, mas a gente tem boleto pra pagar, né? Então, assim, se no final do mês a conta não fecha... O que te permite, uma vez ou outra, de repente, que você quiser fazer um serviço assim, você faz a parte, né? Sim, eu Até de graça, se for o caso, pra quem quando precisa. fazia odontopediatria, às vezes eu pegava, adotava uma criança, por exemplo. Fazia o tratamento dela, não cobrava. Mas aí, ok, né? É uma opção minha, né? Mas assim, a gente tem um custo, né? A gente gosta da profissão, lógico. Mas a gente gosta mais quando dá retorno. Porque são 5 anos de faculdade. Você investe, estuda. Uma hora tem que... O material você tem que comprar, né? Na faculdade, sim. Eu tive a sorte de não precisar pagar a faculdade, né? Que só já que foi um bonde. Só que o material paga. Caro pra caramba. Nossa, minha mãe dava cheque, parcelava assim, a perder de vista. Porque era um absurdo. Tinha lista que era R$5.000. Eu sei disso. Então, assim, sabe, é custoso. É muito caro. Então, aí vem o convênio querer pagar R$6 uma restauração. Às vezes demorou 1 hora ali. Poxa... não paga nem o par da luva, nossa, aí fica difícil. Né? Não tem como. Fica puxado. Fica inviável. Fica inviável. Até você oferecer um tratamento decente pro paciente, né? Porque assim, às vezes você tem a técnica boa, mas o material não colabora. E aquela restauração, putz, doutor, eu fiz a restauração semana passada, já caiu de novo. Então, caiu de novo. E outra, seu nome, né, que tá ali, né, doutora? Sim, o paciente não quer saber a restauração. Eu tenho que capaz fazer de um ir lá no negócio Instagram, direito. no Facebook ainda... Detonar, doutora. Dislike. Ô Fê, pra gente terminar, deixa eu perguntar uma curiosidade minha.
Uma pessoa que chega a fazer, por exemplo, uma dentadura, é porque não teve mais jeito de solucionar o problema ou porque não quis implantar? Porque, obviamente, um implante, além de ser caro, é muito complicado, né? O tratamento. E tem paciente que não dá mais, né? Tem paciente que, porque assim, pra você colocar o implante ali, você tem que ter osso. Tem paciente que já tá tantos anos desdentado que ele já perdeu todo aquele rebordo ósseo. Por mais que você faça enxerto, o enxerto também tem uma limitação. Né? Você consegue um ganho assim pouco, né? Para quem perdeu muito, o enxerto devolve pouco. Entendi. Então tem algumas situações, ou às vezes perdeu tanto osso que já tá bem pertinho ali do nervo. Não dá para você colocar o implante ali, você vai causar uma parestesia no paciente, vai causar uma perda de sensação. Então, assim, tem alguns casos que é dentadura mesmo. Não tem jeito. Não. O cara chegar lá e falar, nem que ele quiser implantar, não dá. Não dá, porque você precisa ter altura de osso, espessura de osso para colocar o implante. Então, tem algumas contraindicações. Você sabe que meu pai, ele não gostava que falava isso, coitado, né? Mas hoje ele é falecido. Ele, quando era molecão, assim, 18, 20 anos, ele lutou boxe muitos anos, né? Aí, depois ele largou, entrou na polícia, largou o boxe e tudo mais. E por causa do boxe, ele perdeu todos os dentes. Por causa daqueles mínimos anos que ele passou lutando, ele perdeu todos os dentes, cara. Caramba. Você acredita, cara? Teve que arrancar tudo. Por causa do trauma, estourou né? tudo. O trauma, a pancada, meu. E o osso também Aí os quebra quando é assim, doutora? No caso aí? Dependendo da também. pancada, dá fratura. Por exemplo, esse aqui, pode ó. Volta dar. a existir esse daqui, ó. É. Isso aqui, o que é? Pode dar fratura de mandíbula. Isso aqui ó, tá sem o osso, certo? Esse tá sem o dente. Tá sem o dente aí. O osso tá em cima. O osso é essa parte aqui. O osso é essa parte aqui, esse aqui é o dente. É a certo? coroa do dente. Isso. É a parte que a gente sorri, a gente vê. Pô, Fê, obrigado, viu, de você ter Obrigada a vindo. vocês. Obrigado mesmo. A gente ficou bem contente, né? Tiramos Sim. bastante dúvidas aí. A gente Certeza. falou de uma maneira bem simples aqui, porque é para as pessoas realmente entenderem, né? Os quesitos aí, né? Porque tem muita gente ainda que tem até preconceito, né? Fica com medo de ir no dentista, né? Medo do barulhinho da maquineira, né? Acha que não A precisa. gente ouve falar muito isso, né? Ainda, né? Todo mundo. Acho que vai doer, aquela coisa toda, e deixa de ir no dentista. Deixa de ir no dentista, e é super importante. Doutora, a senhora atende lá em São Paulo? Ou aqui, ou em Eu Atibaia? atendo em São Paulo. Em São Paulo? Em São Paulo. Ah, Eu atendo- Deixa os contatos para quem Sim. quiser conhecer o seu trabalho lá. Seu marido também trabalha com você, Meu né? marido também. É dentista também? Meu marido é implantodontista. Olha que legal. Ele faz os implantes. Ele faz os implantes, as reabilitações que a gente fala, né? As próteses sobre implantes. Então, ele faz essa parte de reabilitação. Eu, hoje, tô só na harmonização mesmo. Legal que vocês dividem, né? Isso, é bem... Bem legal. É, Deixa o contato para as pessoas conhecerem o trabalho aí. deixo sim. Tem meu Instagram, né? Que é o @doutora_Fernanda Parras. E tem o telefone do consultório. Depois Pode eu falar. deixo de cabeça. Você não lembra? Depois eu ponho na... A eu peço pro- Janete. Não, depois o editor eu põe vou lá. aqui aqui embaixo. Porque o pessoal fala com a Janete, não fala comigo. Tá bom, legal, legal. Fernanda, quer deixar algum recado final aí pra galera? Ai. Mandar um abraço, um beijo pra alguém. Vou mandar um abraço pro meu marido, pros meus filhos, pra Xuxa. Brincando. Legal, Falar legal, para as Fê. pessoas irem ao dentista, fazerem prevenção, se cuidar. Sim. É super importante. Se É quiser mais- ficar mais bonita, vai lá E fazer vai os comigo, preenchimentos por labial. favor, É, exatamente. exatamente. Tirar os pés de galinha. vai, né? Ficar sempre Quanto jovem. quanto tá a consulta lá, doutora? A consulta tá em torno de 150, por aí. Preço bom. Tipo assim, é, o Will, preço você bom. consegue corrigir? Então, tem não umas tem mais pessoas jeito, que né? tem gente que quer milagre, né? Fica difícil. Eu sei. Aí não dá, né? Aí não Eu dá. não preciso corrigir, não. A gente tem limitações. Sim, com certeza. Não precisa mudar nada, não, tá bom. Tá ótimo. Você é feliz gosto assim? Tá Muito. Já tá, né? Como é que ele fala? Tô com o pezinho mais pra lá do que pra Eu já tô cá. mais né? aqui pra cá, pô. Tá mais perto do final da ladeira do que... Sim. Tô mais perto de chegar do que de voltar. Vambora, isso aí, molecada. bora, vamos lá. Bora, o presentinho dela, meu Ó, queridão. o presentinho dela aqui. Esquece Ó, já não. ia esquecendo Opa. do presente Ai, dela. pelo amor Tão de impo- Deus, eu A volto pra parte buscar, melhor, hein? né? Olha aí. melhor Presentinho pra você, Fê.
Ainda bem que ele me lembrou. Ah, é uma caneca do Pod My Brother. Pode My Brother. É cenográfico, tá? Depois você devolve, viu? Você acha Não que a é não, idade de tá chegando verdade. só pra... Ele tá achando que a idade chega só pro seu, Will. É verdade. Esqueceram Aí, meu ó. presente, Eu acho que é a imagina. terceira vez que ele esquece. Olha só, as outras sobraram, pode me dar. viu? Não, é que daí Não, eu- ele sempre me lembra. Ele sempre me lembra na última hora. Ai, que linda. Ai, Bonita, adorei. né? Não, bom que Vou você tomar gostou. meu quentão, meu café com leite. Dá pra tomar todo cerveja dia. também, viu? Ai, Ah, ótimo, é. né? Também. Esconde, né? O pessoal acha que você tá só no café. Tá só no cafezinho. Obrigado 400 pela ml. sua presença, Obrigada a vocês querida. pelo convite. Gostei muito de você ter vindo, tá Ah, eu bom? adorei também, foi uma delícia. Obrigado, ótimo. Fernanda. Obrigada. Obrigado Valeu, mesmo. Fê. Obrigado, viu? Obrigada. Você vai contar uma piadeta pra nós ir embora hoje? Pô, tem uma aí, cara. Bora, Pra então. contar. Pode contar? Opa, Conta aí, vamos lá. Pô, o mega traficante milionário foi preso, né? Aí ele arrumou um advogado. Aí ele chamou o advogado pra conversar. E como ele era de alta periculosidade, ele não podia nem sair lá da prisão. Sim. Aí ele falou Perigoso, assim, cara, perigoso. o advogado foi lá. Ele falou assim, ô doutor, negócio é o seguinte, ó, eu tô ouvindo dizer que é no mínimo 10 anos que eu vou pegar. Se o senhor reverter essa situação, eu tenho um plano aqui, ó, em mente, já tá tudo esquematizado. Se eu pegar apenas, se o senhor conseguir reduzir para 3 anos de prisão, eu te pago 10 milhões de reais. Se for 5 anos que eu pegar apenas, eu vou te pagar 20 milhões de reais. Se eu pegar 1 ano de cadeia apenas, eu te pago 50 milhões de reais. Vê o que o senhor faz por mim. Deixa comigo. O doutor trabalhou no caso dele. Depois de uma semana, o doutor voltou lá. Foi falar com o cara falou, oi, doutor, deu certo, hein? Peguei 1 ano, hein? Caramba, doutor, como é que foi? Como é que você conseguiu? Como é que eu consegui? Que isso? Foi um dos piores trabalhos que eu tive na minha vida. Foi muito difícil. Que é isso? Eu nunca mais vou pegar esse tipo de causa, não. Ô, o juiz queria te absolver de qualquer jeito, cara. Louco, mano. Ô, o cara queria pegar 1 ano de qualquer jeito. Mano. Ai, cara. essa Abraço, foi boa. galera. E só pra lembrar vocês aí que ainda não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal. Outra coisa, ativem o sininho. Escutem a gente também no Spotify. Estamos também no Rumble, TikTok, Reels, Instagram e Facebook. Beleza, galera? Se inscreve lá pra quem ainda não se inscreveu. Um grande beijo e obrigado. Valeu, pessoal, por ter assistido. A gente volta semana que vem. Valeu.